Ele disse: a infância acaba no momento em que você percebe que vai morrer. Você conhece essa voz, já viu esse rosto, lembra da intensidade, mas talvez não saiba o nome. Michael Wincott. Por um período no fim dos anos 80 e início dos 90, ele aparecia em vários filmes, não como o protagonista, nem como o grande chamariz, mas como aquela presença que fazia tudo parecer mais pesado no instante em que surgia. E então, aos poucos, ele simplesmente deixou de estar lá. Não houve escândalo, nenhum momento claro em que tudo deu errado, e é justamente isso que o torna interessante. Porque quando atores desaparecem de Hollywood, geralmente existe uma história que todo mundo aceita, mas escolhas, problemas pessoais, um ponto de virada visível. Com Wincott, isso não existe. Então, o que realmente aconteceu? Michael Wincott nasceu em Toronto em 1959. Sua mãe era dançarina e artista e seu pai, escritor. Não era uma família de celebridades, mas era um ambiente onde a arte era levada a sério. Havia uma expectativa: se você fosse fazer algo, faria com dedicação. Ele não caiu na atuação por acaso, foi uma escolha deliberada. Estudou na Juilliard e passou anos no teatro antes de entrar no cinema. E isso importa, porque ele não estava aprendendo a se vender, mas sim a controlar sua presença, sua voz e o silêncio. Antes mesmo de Hollywood notá-lo, ele já estava trabalhando. Sua estreia no cinema foi no filme canadense de terror Curtains, uma obra estranha e inquietante que apostava mais na atmosfera do que em explicações. Na mesma época, apareceu na televisão, incluindo uma breve participação em Miami Vice nos anos 80. Nada disso o tornou famoso, mas o deixou visível e, mais importante, mostrou desde cedo o tipo de presença que ele tinha em cena. Quando Hollywood finalmente prestou atenção, ele já sabia exatamente o que oferecia. A questão nunca foi se ele era capaz, mas sim se a indústria sabia como usar alguém como ele. No fim dos anos 80, Wincott já circulava com consistência. Participou de filmes como The Sicilian, Talk Radio e Born on the 4th of July. Às vezes em papéis pequenos, às vezes nas bordas da história, mas quase sempre com a mesma função: adicionar peso, ameaça ou autoridade. Esses não eram papéis que criavam estrelas, mas o posicionaram como alguém em quem diretores confiavam quando precisavam de gravidade em cena. Então, vieram os anos 90, e os papéis cresceram. Em Robin Hood, Prince of Thieves, ele interpreta Guy de Gisborne, ao lado de Alan Rickman. Enquanto Rickman se diverte com o papel, Wincott segue outro caminho. Ele se fecha, elimina o exagero, entrega crueldade direta, desconfortável e real. Depois, em The Crow, como Top Dollar, gótico, violento, quase operático. E mais uma vez, Wincott não tenta dominar a cena com exagero. Ele deixa a voz e a imobilidade construírem o personagem. Mesmo em filmes irregulares como Strange Days e Alien Resurrection, ele nunca muda a sua abordagem. Não pisca para o público, não suaviza o personagem, e isso vira padrão. Wincott não rouba cenas sendo barulhento, ele domina pela gravidade. Se ele está em tela, você olha, mesmo quando ele quase não se move. Por um tempo, Hollywood valorizou isso. Ele virou a escolha certa para personagens perturbados, perigosos ou moralmente ambíguos. E não apenas em filmes de gênero. Ele também apareceu em produções maiores, como 1492, Conquest of Paradise, The Three Musketeers, Metro e Romeo is Bleeding. Em Romeo is Bleeding, ele contracena com Gary Oldman, outro ator intenso. Mas há uma diferença. Os personagens de Oldman geralmente evoluem, mudam. Os de Wincott, não. Eles permanecem, contidos, fechados, sem se explicar. Isso é fascinante, mas também define os limites de como ele é usado. Pessoas que trabalharam com ele dizem que diretores quase não precisavam guiá-lo. Ele chegava preparado, econômico, preciso. Funcionava, entregava. Mas essa eficiência nem sempre leva para cima. Às vezes ela te fixa no mesmo lugar. Porque Hollywood e o público gostam de clareza,
personagens que mostram emoções, que explicam motivações. O Wincott não faz isso, ele guarda tudo dentro. E conforme os filmes ficaram mais rápidos, mais explícitos, mais diretos, esse tipo de atuação ficou mais difícil de encaixar. No início dos anos 2000, o trabalho começa a diminuir, não de forma dramática, mas gradual. Não parece culpa de Hollywood nem dele, parece mais uma mudança no público. As pessoas passaram a preferir personagens mais fáceis de ler, mais transparentes emocionalmente. E os estúdios seguiram isso, começaram a priorizar atores versáteis, adaptáveis, quase como canivetes suíços. Wincott não era isso, ele era mais como um bisturi ou um martelo. Talvez ele tivesse se encaixado melhor em outra época, como nos anos 70, quando atores como Hackman, Pacino e De Niro podiam ser mais enigmáticos. Naquela época, não explicar tudo era parte do charme. Quando Wincott surgiu, essa fase já estava acabando. Então, ele deu um passo de lado. Não por desespero e nem porque o trabalho acabou, mas porque ele tinha outra opção. O teatro. Sempre foi sua base. Ali, sua voz, sua precisão e seu controle eram valorizados. Ele voltou não como refúgio, mas como prioridade, sem alarde, sem transformar isso em declaração. Continuou fazendo cinema, mas de forma seletiva. Projetos menores, papéis que interessavam. Hollywood muitas vezes oferece um acordo, visibilidade em troca de concessões. Wincott recusou isso, em silêncio. Isso não foi um recuo, foi autoria. Mesmo nos anos 2000, ainda apareceu em filmes como Along Came a Spider, mas os papéis ficaram mais limitados e previsíveis. E à medida que se afastava do centro da indústria, suas escolhas se tornaram mais pessoais. Em The Diving Bell Butterfly, por exemplo, ele participa não por estratégia de carreira, mas por conexão com o projeto. Depois surge em What Just Happened, um filme sobre o caos de Hollywood, o que parece apropriado. Mesmo longe das telas, nunca parou de trabalhar. Também fez dublagens, o que faz todo sentido. Sua voz por si só carrega peso, ameaça e cansaço. E então, em 2022, algo interessante acontece. Jordan Peele o escala em Nope como Antlers Host, um cinematógrafo obcecado pela imagem perfeita. Não é um papel grande, mas é exato. Wincott não muda, não se adapta. Peele simplesmente escreve um personagem que precisa exatamente do que ele sempre ofereceu: seriedade, contenção e intensidade sem explicação. Por um momento, a indústria encontra ele no meio do caminho. Fora das telas, Wincott é extremamente reservado. Não há informações públicas confirmadas sobre casamento, filhos ou residência fixa. Sua vida pessoal espelha a presença em cena, fechada, controlada, enigmática. Então, o que realmente aconteceu com Michael Wincott? Na verdade, nada. O que permaneceu constante foi sua abordagem. Ele nunca correu atrás de volume, de visibilidade ou tendências. Sempre colocou seus próprios valores acima das expectativas da indústria. Uma vez ele disse algo que talvez resuma toda a sua carreira: "Meu pior trabalho é quando sou obediente." E essa frase explica quase tudo. No fim das contas, ele construiu uma carreira da qual qualquer ator se orgulharia. Michael Wincott não desapareceu. O que desapareceu foram os filmes que precisavam de alguém como ele. E isso ainda dá para sentir.